aqui é a Clarissa, sua Nutriveg, e no vídeo de hoje eu vou responder 4 perguntas que me fizeram sobre se uma criança pode ser vegana ou não, quais são os riscos, existem de verdade riscos? Antes de começar com a primeira pergunta, eu quero só saber se você já se inscreveu aqui no canal. É importante que você clique no botão inscrever e ative o sininho, sabe por quê? Fazendo isso, você recebe os novos vídeos que eu publico aqui toda semana e além disso, você me ajuda a crescer esse canal para que eu consiga falar sobre nutrição veg para o maior número de pessoas. Eu conto com a sua ajuda então, tá bom? A primeira pergunta que me foi feita sobre se uma criança pode ser vegana ela pode mesmo ser vegana? Há algum risco para o desenvolvimento infantil? Bom, a resposta é o seguinte: existem vários posicionamentos oficiais da Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália. Tem também um posicionamento feito pelo Conselho Regional de Nutricionistas da terceira região aqui do Brasil, dizendo que uma alimentação vegetariana estrita, ela pode ser seguida em qualquer fase da vida, seja gestação, lactação, infância, adultos, atletas também podem seguir. E inclusive, se essa alimentação for bem planejada, for bem saudável e com uma boa fonte de vitamina B12, esse tipo de alimentação pode prevenir o surgimento de diversas doenças crônicas que mais afetam a população mundial hoje em dia. Doenças como infarto, doenças renais, câncer, colesterol alto, pressão alta. Então, esse tipo de alimentação pode sim ser seguido para uma criança vegana. A família pode sim ofertar esse tipo de educação e alimentação para essa criança, sabendo ainda que, se for bem planejada, pode ainda prevenir doenças na vida adulta que essa criança vai ter. Então, há bastante benefício se essa alimentação for bem implementada. Se você ouvir em algum momento algum profissional da saúde ou qualquer outra pessoa dizendo que não é certo, que vai faltar nutriente, que vai ser muito ruim a criança ser vegana ou vegetariana, isso é uma falta de informação, porque hoje nós temos vários posicionamentos oficiais que vários cientistas e estudiosos fizeram, que estão declarando que esse tipo de alimentação é sim possível e, além de ser possível, pode trazer vários benefícios. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links desses posicionamentos oficiais, se você mesmo quiser olhar para eles, tá bom? A segunda pergunta que a pessoa me fez é o seguinte: a criança vegana, ela precisa ter algum acompanhamento específico, ou a criança vegetariana? Não, pessoal, a criança vegana ou vegetariana, ela precisa ter o mesmo acompanhamento que qualquer criança onívora, criança que consome as carnes, precisaria ter. Pensa o seguinte: a infância é um momento de crescimento muito grande, o crescimento muito rápido num curto período de tempo, especialmente até os 2 anos de idade. Nós sabemos que os bebês, eles têm uma demanda energética e de nutrientes muito grande, que até as crianças onívoras precisam ser suplementadas de ferro, de vitamina D, B12 também é importante suplementar para crianças onívoras, porque hoje o número de mamães onívoras que passam a gestação toda deficientes em B12 é alto demais. Tem vários estudos que mostram como as gestantes brasileiras ficam deficientes em B12 durante gestação e não eram vegetarianas. Nos estudos eram mulheres onívoras. Posso também deixar aqui na descrição esses estudos para você ver. Então, é para você entender que quando uma família decide que o bebê ou a criança vai ter uma educação vegana ou vegetariana, esse não será um problema. Essa criança não vai ter que fazer exames a mais, consultas a mais do que uma criança onívora precisaria. Porque a alimentação baseada em vegetais, ela é tão rica quanto uma alimentação que vai ter as carnes. A única questão é que na alimentação baseada em vegetais não existe a vitamina B12. Então a suplementação de B12 para criança vegana e vegetariana, ela é muito importante, mas não quer dizer que na alimentação onívora também não é importante, porque hoje o número de pessoas deficientes em B12 é tão grande, mesmo elas consumindo carne. Então, os cuidados para uma criança vegana e vegetariana são os mesmos para uma criança onívora. E hoje a gente enfrenta um problema, sabe qual é? Que às vezes os profissionais de saúde que não estão muito atualizados nesse tema
ao pensarem que a criança é onívora, portanto ela tem fonte de B12 na alimentação e não precisa ser investigado aquele nível de B12, o que eles fazem? Eles acabam trabalhando com crianças, ajusta só o ferro, só a vitamina D e não veem se a B12 está faltando. E muitas vezes, se fizer um exame de sangue, vai perceber que a B12 também pode estar carente. Então, para todas as crianças é importante a gente prestar bastante atenção nos níveis de ferro, vitamina D e vitamina B12, que são as vitaminas que mais podem estar em deficiência nesse período de crescimento muito rápido, ok? A terceira pergunta: como deve ser a dieta da criança vegana? O que não pode faltar? É uma dieta mirabolante, com alimentos que custam caro, que são difíceis de fazer? Não, gente! Nós brasileiros temos o benefício de já conhecer combinações maravilhosas entre os vegetais, que já trazem muitos nutrientes. Eu falo que o brasileiro é naturalmente vegetariano, sabe por quê? Pensa no prato arroz e feijão. Esse prato arroz e feijão, que o brasileiro tanto ama, que é tão da nossa cultura, que é um alimento acessível, essa combinação já nos traz a combinação perfeita de proteínas. Então, nisso, a gente já entende que uma alimentação para uma criança vegana, ela vai ser super parecida com a alimentação de uma criança onívora. A única diferença é que a criança onívora, por escolha da família, consome as carnes e os ovos e os laticínios. E uma criança vegana, ou se for outro tipo de vegetariano, ela vai consumir o quê? Todos os alimentos de origem vegetal, que a onívora também deveria consumir, mas às vezes não consome por achar que a carne já supre todos os nutrientes. E aí a criança vegana ou vegetariana só não vai consumir o grupo das carnes, se for vegana não vai consumir os ovos e os laticínios. E isso não tem problema nenhum, porque nos vegetais a gente encontra os nutrientes que trariam os mesmos nutrientes que o laticínio traz, a gente encontra também nos vegetais os mesmos nutrientes que o ovo traz. Então isso é totalmente fácil de se aplicar e eu quero dividir com vocês também que para você saber como educar uma criança numa alimentação vegetariana ou vegana, não deve custar caro, porque hoje nós temos muitas informações gratuitas na internet e eu vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, o link do site da Sociedade Vegetariana Brasileira. Fique sempre atento a esse site, porque lá tem muitos conteúdos gratuitos e lá existe um PDF do Guia Alimentar para Bebês e Crianças Vegetarianas. Tem tudo que uma mamãe precisa saber para alimentar bem aquela criança vegetariana, para ter informações, e também é bom para profissionais que ainda não conhecem esse universo do vegetarianismo aplicado na infância, tá? Então, como que deve ser a alimentação da criança vegana? Super parecida com a criança onívora, a diferença é que não vai ter o grupo das carnes, dos ovos e dos laticínios. Lembrando que às vezes eu atendo em consultório e infelizmente recebo crianças onívoras que têm uma alimentação tão pobre porque a família acredita que consumindo carnes e laticínios está tudo certo, e aí quando às vezes eu recebo crianças vegetarianas que a família está mais instruída, pesquisou, às vezes a alimentação daquela criança vegetariana está mais rica, está melhor do que aquela criança onívora. Isso eu também quero chamar atenção aqui. Papais e mamães que seguem uma alimentação onívora, que de repente estão assistindo esse vídeo, fiquem atentos, porque a criança que consome carne, ela precisa daquela gama enorme de vegetais que a criança vegetariana também consome. Então, não esqueçam que só a carne não basta, ok? 4. E quando a família não é vegana, mas a criança não aceita alimento de origem animal, o que a família deve fazer? Gente, eu já recebi muito isso. Às vezes bebês que não aceitam laticínios, ovos nem carnes, é diferente, né? E também crianças quando estão um pouquinho mais crescidinhas, que de repente param de aceitar e às vezes não teve nenhum exemplo na família não, simplesmente não quer comer a carne. O que fazer? Forçar a criança a comer carne? De jeito nenhum, pessoal. Hoje a gente já tem informação, ciência suficiente para saber que uma alimentação baseada em vegetais é ótima para a saúde da criança, vai prevenir doença na fase adulta dela. Então, se a criança mesmo já está querendo não consumir esses alimentos de origem animal, a família não deve pressionar essa criança, brigar com ela e deve
deve sim fazer um acolhimento, entender de repente o porquê que ela não quer, e às vezes se a criança não fala o porquê, ok, se ela está optando por isso, vamos buscar informação para saber como orientar uma alimentação vegetariana para essa criança, se é isso que ela está buscando. Hoje a gente tem ciência que comprova que é ótimo esse tipo de alimentação para a criança. Então a família deve realmente acolher e apoiar essa criança. E não custa caro fazer isso, é só você buscar informação. Cito novamente aqui o Guia Alimentar para Bebês e Crianças Vegetarianas da Sociedade Vegetariana Brasileira. Cito também que uma alimentação vegetariana ou um estilo de vida vegano, ele não deve custar caro, ele só custa caro quando a pessoa escolhe alimentos que ou estão fora de época ou alimentos que não são essenciais, como os industrializados veganos que custam mais caro e não são tão saudáveis assim. Então a alimentação baseada em vegetais, ela é muito rica aqui no Brasil, tem muitas opções, a gente tem muitos vegetais e não vai custar mais caro, às vezes vai até custar um pouco mais barato, tá? E tudo isso é importante ressaltar também uma outra coisa que eu já ouvi muito algumas pessoas falarem. Nossa, mas não é errado você fazer um bebê ser vegano ou vegetariano porque você está privando a criança de consumir as carnes e os ovos? Eu quero propor a reflexão oposta. Nossa, será que não é errado eu fazer uma criança conhecer e querer consumir carne, ovos e laticínios, sendo que ela ainda não tem consciência que esse tipo de alimentação pode causar malefícios para a vida dela, inclusive na fase adulta? Será que o estranho é a criança não consumir carnes, ovos e laticínios? Ou o estranho daqui a alguns anos será justamente a criança consumir carnes, ovos e laticínios? Com o tanto de antibióticos que os animais recebem hoje em dia, com tanto que o processo de obtenção das carnes, dos ovos, laticínios agride o nosso planeta, pensa que a alimentação do futuro ela será mais baseada em vegetais. E isso vários órgãos mundiais já estão mencionando, já estão incentivando que as pessoas façam. Então será que não vai ser estranho você acostumar sua criança a consumir carnes, ovos e laticínios num planeta em que não vai ter tanto desses alimentos para ela consumir? Num momento que esses alimentos vão às vezes estar tão contaminados que vão causar malefícios para a saúde dela. Então isso que eu quis deixar para você, uma reflexão um pouco diferente, porque às vezes a pessoa, uma família é julgada quando ela propõe uma educação vegetariana para a criança, mas o que as pessoas que estão julgando não percebem é que no mundo dessa família, essa família já teve a consciência que é um tipo de alimentação saudável, que é um tipo de alimentação que vai agregar saúde para essa criança, e que eles, como pais, estão escolhendo o melhor que eles percebem no momento. E ninguém deve julgar isso, ninguém deve impedir que isso aconteça. Especialmente porque hoje a gente tem muita ciência que defende isso e que isso pode acontecer, tá bom? Então se algum dia você foi julgado ou se algum dia você julgou alguém, tenta não fazer mais isso, porque a alimentação baseada em vegetais é boa para todo mundo, inclusive para os pequenos, tá bom? Espero muito que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, compartilha ele com as pessoas que você acha que devem receber esse conhecimento, coloca aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!